Obrigada, Fábio. Qual que é o tema? É esse, Solidariedade de Jesus? Não, né? Esse aqui acho que deixaram aqui, né? Pode? Liguei. A Cris ligou, obrigada. Oi, tudo bem? Boa tarde a todos. É muito bom poder estar aqui de novo, né? Nessa tarde tão agradável, para a gente poder conversar um pouquinho a respeito dos ensinamentos de Jesus. Nós agradecemos a presença, né, dos nossos amigos internautas, de todos os presentes aqui na casa, encarnados e desencarnados. E, sendo assim, né, vou convidando a todos a acalmar os corações, a deixar um pouquinho os pensamentos atribulados desse finalzinho de ano de lado, para que a gente comece a interiorizar tudo aquilo de bom que nós vamos receber aqui e que, principalmente, que nós possamos sempre colocar em prática aquilo que aqui estamos buscando, que é o aprendizado, que é a forma da nossa evolução plena, que vai acontecendo paulatinamente, né, muito devagar, para que a gente consiga sair assim vencedor, né, vitoriosos assim, dessa encarnação. E à tarde de hoje, quem vai conversar conosco é o nosso querido irmão Paulo, e ele vai falar a respeito de sementes? Semeando sempre, né? Semeando sempre, tá? Então seja muito feliz. Gente, então, e agora? A luz, né? Bom, boa tarde a todos. Mesmo estando aqui em pequeno número fisicamente, nós sabemos que temos aqui uma assistência espiritual grande. E, ao mesmo tempo, nós podemos aqui depois, ao final, né, conversar um pouquinho sobre o que nós vamos falar, trocar ideias sobre a vida, sobre o ano que passou, de alguma forma, né? E também os nossos amigos internautas que nos acompanham, ou ao vivo, ou então depois, serão também bem-vindos aqui, apesar de não poderem falar ao vivo, mas podem falar depois através das perguntas pela internet, né? Bom, então, começando a falar um pouco desse momento que nós vivemos agora, final de ano, né? Final de ano, a gente ainda está num momento, né, em que a gente precisa ainda desses parâmetros, né? Começo de ano, fim de ano, dezembro, janeiro, né? A gente sabe que o nosso estado evolutivo ainda precisa desses marcos, né? A nossa idade, o ano, o mês que estamos, né? Para a gente poder ter alguns parâmetros para poder rever a vida. Então, inevitavelmente, nesses períodos, né, de fim de ano, começo de ano, a gente para rever um pouquinho, né? Como é que foi o ano, o que a gente construiu, o que a gente quer construir daqui para frente, né? E, de alguma forma, isso nos ajuda, pelo menos, a nos orientar, né? O que eu não consegui fazer, o que eu quero fazer daqui para frente, né? Falando, então, um pouco do tema de hoje, que é semeando, a gente sabe que a semente que nós vamos plantando no nosso dia a dia, né, as atitudes que nós vamos tendo, elas vão, de alguma forma, dando frutos ao longo do tempo. A gente nem percebe, às vezes, que pequenas atitudes que a gente faz no dia a dia podem ir repercutindo ao longo do tempo, né? Eu lembro que uma vez eu trabalhava, né, eu era técnico de eletrônica, isso lá pelos meus 18 anos, né? E eu estava manutenção em equipamentos de uma empresa, né? E uma vez eu fui arrumar um equipamento que estava com problema, né? E aí, para poder arrumar, eu precisei afastar a mesa, né? E quando eu afastei, foi interessante que tinha uma nuvem, né? Uma coisa meio metálica, assim, atrás da mesa do senhor lá do computador, né? E quando eu fui ver, eram pequenos grampos de grampear, que acho que ele ia, toda vez que ele ia abrir uma carta, um documento, ele jogava no fundo. Então, eu fico formando um emaranhado que, para eu poder ter acesso, né, à fiação, eu tive que primeiro tirar aquele emaranhado, né? E eu fiquei pensando assim, como as nossas atitudes são assim, né? Às vezes a gente vai tendo pequenos pensamentos, pequenas atitudes que vão se somando e daqui a pouco a nossa vida está num padrão vibratório mais negativo, como cada um daqueles pequenos grampos que ele inocentemente jogava. E parece que é tão pouquinho, né? Ou como é o caso das bitucas de cigarro que as pessoas fumam e jogam no chão, né? O quanto isso, multiplica isso, né? Se uma pessoa fuma 20 cigarros por dia, né? E multiplica isso por
quantos fumantes tem, em quantas pessoas tem. Se a gente for fazer um cálculo numa cidade, quantas toneladas, né, de material que vão lançado e quanto isso pode contribuir para entupir, né, as tubulações de águas pluviais. Então, assim, também as nossas pequenas atitudes, né? Ao longo desse ano que passou, nós podemos rever algumas coisas que nós fizemos, o que nós tentamos fazer, muitas vezes com a maior das boas vontades, né? Tentando desafiar nossos próprios limites. E, ao mesmo tempo que chega o ano novo, a gente começa a reavaliar o que eu quero fazer daqui para frente, né? E aquelas promessas de começo de ano são muito comuns. E eu até não acho ruim, não, sabe, gente? As pessoas ficam se criticando, assim, a gente promete, depois não cumpre nada do que prometeu, né? Mas, pelo menos, é uma forma da gente poder reavaliar, né? O que a gente fez, o que a gente quer fazer. O que é interessante é a gente ter persistência, né? Quando eu, por exemplo, decido ser uma pessoa mais organizada, o que é o meu caso, eu não sou muito organizado, né? Então eu fico assim, vou tentar pôr meus papéis direitinho, né? No dia seguinte também. Conforme for, a gente vai relaxando um pouquinho, daqui a pouco de novo, né? Assim como os grampos lá do cara que eu fui arrumar o computador, também a nossa casa pode tender a estar toda desorganizada. Mas se eu tenho aquela disciplina, né, de ir modificando, pouco a pouco, eu vou estabelecendo um jeito tão diferente de ser, que eu já nem lembro mais o jeito antigo, né? É como hoje, por exemplo, hoje muitos de nós reciclamos, né, materiais. Hoje, quase é difícil quem faz isso, jogar, por exemplo, uma garrafa PET no lixo. Parece que já não casa mais, né? Você vai jogar, não, mas como assim, né? Vai para o lixão, uma coisa que pode dar dinheiro para alguém, não é? Uma coisa que pode evitar de sobrecarregar os lixos, né? Assim também as nossas atitudes, quando a gente vai mudando, daqui a pouco a gente já nem mais consegue agir de forma como antes fazíamos, né? Assim, então nós podemos escolher as sementes que nós vamos semear, né? E o resultado vai ser proporcional a essas sementes que nós plantamos. Uma vez tendo plantado essas sementes que não eram das melhores, a gente inevitavelmente vai ter que sujeitar a colher por um certo tempo o fruto dessa semeadura. Mas, paralelamente a isso, eu já posso começar a plantar novas sementes. Por exemplo, em vez de plantar sementes de pimenta, eu posso começar a plantar maçãs, posso começar a plantar frutas, né? Talvez eu ainda tenha que colher por um tempo sementes que ainda daquela safra antiga, né? Mas pouco a pouco eu já vou começando a mudar essa semeadura e plantar coisas novas. Isso que é legal, né? Nos dá esperança, né? O que nós oferecemos à vida, de alguma forma ela nos devolve. Agora, uma coisa que é importante é a gente não ficar muito preocupado com o retorno. A lei do retorno é uma lei quase que inevitável. Mas uma coisa que é muito legal é a gente começar a tratar bem as pessoas, cuidar bem dos filhos, ter paciência com os nossos paizinhos, que muitas vezes estão precisando de ajuda, né? E aí a gente fala assim, nossa, eu dei tanto de mim e não recebo nada em troca. Mas isso é muito legal quando a gente não condiciona esse fazer o bem, estar no mundo fazendo o bem, esperando que a gente vai receber a troca. Porque muitas vezes não vai vir no mesmo jeito, na mesma proporção que a gente está fazendo. Mas a gente pode ficar tranquilo que de alguma forma vai vir. De alguma forma, a gente vai receber abraços, a gente vai receber carinho. Isso a gente vê muitas vezes no fim de ano, né? Às vezes a gente recebe tantas demonstrações de afeto de quem a gente nem esperava. Às vezes uma palavra amiga, alguém que eu ajudei a fazer um trabalho, daqui a pouco vem. Pode ser que aquela pessoa que eu fiz o bem, ela nem vai lembrar, ela nem perceba que eu fiz o bem, mas pode ter certeza que de alguma forma, o estar no mundo de uma forma amorosa vai me dar essa compensação. E acho que é importante isso, a gente não fazer pensando nessa compensação, porque ela pode não vir na proporção que eu quero, pode não vir da pessoa que eu quis fazer, mas estar nessa prática que é legal, né, gente? Acho que a gente mesmo fica numa energia positiva, né? Jesus, né, sábio Jesus, como diz, né, o Cury, né, o maior psicólogo que já esteve aqui, ele muito nos ensinava, né, falando, amai os vossos inimigos. Quando ele disse isso, foi justamente nos ajudando a ficar num padrão vibratório positivo, porque quando eu vibro na mesma sintonia que o meu inimigo, eu mesmo estou me prejudicando, né? Eu estou me conectando com aquela energia de dor, né? Então, assim, acho que a gente tem que exercitar o nosso olhar generoso e repleto de compaixão para as pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes nós podemos ser tratados de uma forma rude, de uma forma não muito boa. E muitas vezes, ao ser tratado de uma forma não muito boa, a nossa primeira reação qual que é? Né? Eu estou fazendo alguma coisa, alguém vem com uma fala meio dura, meio raivosa. Né? Minha primeira reação é poder responder na mesma moeda. Né? A pessoa me tratou mal, por quê? Você não tá vendo que eu estou fazendo isso? Tal? Mas, assim, se a gente for começar a pensar, por que será que aquela pessoa me tratou mal?
é bem possível que ela não esteja bem, que ela esteja passando por um mau momento. Saibamos lá quais as doenças que ela enfrenta na vida pessoal, na família, né? Então, mesmo a pessoa me respondendo de uma forma rude, talvez se eu puder falar com ela, não, tudo bem, fica tranquilo, né? Ou eu posso ajudar em alguma coisa, não, pode deixar que eu faço, não tem problema, né? É como se eu pudesse parar um pouco aquela energia e não vibrar naquela mesma sintonia. É muito comum uma frase que muitos falam, né? Que é assim, olha, eu me trato como me trato, né? Se eu me tratar bem, eu vou tratar bem. Se me tratar mal, eu vou tratar mal. Então, a gente às vezes faz isso, né? Mas se a gente for pensar assim, quer dizer, então que a minha educação, a minha generosidade vai depender da do outro? Ou eu posso ter o meu padrão e aí, independente que o outro me trate, eu continue sendo generoso ou sendo bondoso, né? Jesus próprio deu muitos exemplos desse tipo. Se a gente lembrar, né, ele lá diante do Sinédrio, diante do julgamento que ele estava sofrendo, ele foi compassivo, né? Ele não foi passivo, né? Ele foi compassivo, né? Diante das agressões que ele sofria. Ele não respondia o mal com o mal. Se vocês lembrarem, quando acho que foi Pedro, né, que cortou a orelha do centurião, né? Ele foi lá e pegou o super bonder, colou de volta, não precisa fazer isso, né? Então, assim, ele não respondeu mal como ele poderia ter falado isso mesmo, corta a outra também, eles estão querendo me prender, né? Tipo assim, mas ele foi compassivo, né? Ele teve compaixão, né? E mesmo na hora que ele estava na cruz, ele falou, Pai, perdoai, eles não sabem o que estão fazendo. Então, ele teve compaixão, né? A palavra compaixão é uma palavra muito bonita, quer dizer, compatione, né? Quer dizer, sentir com. Então, ele tinha uma evolução tão grande que mesmo lá, diante da cruz, imagina como ele estava sofrendo, né? Todo cortado, quer dizer, sofrendo num nível humano, mas no nível divino, ele estava muito além disso, claro, né? Mas, mesmo naquela situação, ele teve um olhar de compaixão para aquelas pessoas que muitas vezes, né, como diz o Chico, quem nos ofende, de alguma forma, está mais precisando de ajuda do que o ofendido, né? Porque ele não está bem. Então, Jesus conseguiu ter esse olhar. E eu já vi muitas pessoas falando assim, não, mas ele foi Jesus, né? Eu não sou Jesus ainda, eu não consigo chegar nesse grau, né, de desprendimento, né? Mas mesmo assim, ele ainda continua sendo um modelo para nós seguirmos. Ainda não conseguimos chegar naquele nível de bondade e de desprendimento, mas precisamos ter nele um referencial do que nós queremos chegar, não é, gente? Assim, né? Às vezes a gente fica também de forma orgulhosa aguardando o perdão do outro, né? Às vezes, assim, a nora ofendeu a sogra, né? E a sogra fala, não, mas enquanto ela não vier pedir perdão, eu não vou me indignar, porque ela precisa aprender a me valorizar, precisa aprender a cuidar bem do meu filho, né? E isso, às vezes, provoca até um problema familiar, né? Mas, se a pessoa der o primeiro passo, né? Olha, se desculpa, se eu te ofendi em alguma coisa, me desculpe, né? Eu não lembro de ter te ofendido, mas se você se sentiu ofendida, me desculpe, né? Ah, é? Nossa, tá bom, vai. Outro dia eu vi até uma história, eu gosto muito de historinhas, né? Vou colecionando, eu vi mesmo numa palestra aqui à noite, acho que foi o Gessé que contou, daquela história que, acho que até já contei aqui de quarta-feira, né? Daquela história da nora que não gostava da sogra, né? Então ela foi lá no sábio, né? Pediu uma receita de como se livrar da sogra, né? Aí o sábio falou, olha, você dá para ela esse veneno aqui, só que ele é tão sutil que pouco a pouco ela vai morrer e ela não vai nem perceber como morreu e ninguém vai perceber que foi você, né? Só que tem uma coisa, né? Para que não fique caracterizado que foi você dá a aguinha lá todo dia, mas você vai tratando ela bem e tal, que o pessoal não vai nem descobrir que foi você que fez isso, né? Então, ela fez isso. Todo dia ela dava um golinho lá do líquido que o mestre deu. Começou a tratar bem, né? A sogra, né? E daqui a pouco a sogra ficou tão feliz de se tratar bem que ela começou a responder bem. As duas começaram a se dar tão bem que ela ficou tão culpada que foi lá no sábio e falou, olha, eu queria reverter, porque agora eu estou tão feliz, né? Agora, aí o sábio falou, mas fica tranquilo, agora tá tudo bem, era só água mesmo que eu dei para você. Né? Então, assim, a gente tem que pensar, hoje em dia se fala muito do pensamento sistêmico, né? Nos consultórios chegam muito pessoas reclamando do marido, da mulher, né? Que, olha, primeira coisa que na sessão de casal, um começa a falar tudo que o outro fez de errado, o outro fala de um e de outro, né? E eu sempre falo, na verdade, é uma questão sistêmica. Nós somos um sistema, né? Quando eu trato bem o outro me trata bem. Quando eu tenho um olhar mais compassivo, o outro também. Então, em vez de olhar para o outro, olhar para si mesmo, né? E dentro da psicologia também se fala muito da projeção, né? E a projeção nada mais eu não consigo lidar com as minhas próprias dificuldades e vejo no outro.
Então o problema é o governo, o problema é a Dilma, o problema é o meu marido, a minha esposa. Na verdade, muitas vezes sou eu mesmo, né? Jesus, como eu disse, o próprio Cury definiu, né, o maior psicólogo de todos os tempos, exemplificava muitas vezes essa questão da projeção, da sombra, né? O que muitas vezes, quando, no caso lá da mulher adúltera, né, em que todos iam apedrejá-la, e Jesus simplesmente estava desenhando lá no chão, diz até que ele estava desenhando os defeitos de cada um que estava ali, né? Dizem, né? Jesus, tá bom, beleza, pode começar aí, quem tiver sem pecado, pode começar. Né? E aí, um a um, foram se retirando, né? Porque, na verdade, isso é a verdadeira projeção de sombra, né? Quando eu não consigo lidar com a minha própria questão, projeto no outro e ainda apedrejo o outro. Na verdade, eu estou apedrejando a mim mesmo, né? O processo de autoconhecimento, que às vezes é até doloroso, porque quando eu assumo que eu sou responsável pelo meu bem, não é o outro que me faz nervoso, eu fico nervoso, claro que dói muito mais, né? É tão fácil quando eu tenho alguém para culpar, né? Ai, é ele que me deixa nervoso, né? Nossa, essa minha nora também que não me compreende, né? Que eu quero só cuidar do meu filho, eu não quero que ela faça mal para ele, né? Então, quando eu começo eu tratar bem, ou eu começo a olhar para as minhas questões, né? É mais doloroso, porque aí eu vou ter que encarar os meus monstrinhos, as minhas dificuldades, mas só que eu vou ficando mais amigo dos meus monstrinhos, eu vou domando ele mais, e posso até tirar a força desses monstrinhos para o bem, né? Então, a força que eu usava para agredir o outro, eu posso usar para construir coisas boas, para fundar uma ONG, para trabalhar aqui na Casa do Caminho, ajudar a carregar a cesta básica, né? A agressividade que eu usava para o outro, eu posso canalizar para um lado bom, né? Então, quando eu começo a olhar para a minha sombra, admitir que eu a tenho e evitar de projetar no outro. Então, mesmo que alguém venha me agredir, eu devo falar, poxa, acho que ele não está bem, né? Tudo bem, irmão, vai com Deus, né? Eu, como gosto muito de histórias, tem mais uma historinha que eu sempre conto aqui, que também vocês já devem até conhecer, que é aquela historinha do ciclo do ódio. Vocês já ouviram essa historinha? O ciclo do ódio é aquela história em que o patrão, né, brigou com o empregado, bem feio, aí o empregado foi bravo para casa, chutou o cachorro foi, mordeu o menino foi, brigou com a mãe brigou com outro filho, e assim por diante. Então, cada um que ia passando esse ciclo do ódio, ia levando adiante essa energia, né? Até que chegou na vovozinha, que falou para um dos filhos que estava também nervoso, falou, meu filho, você não está bem, espera um pouquinho, deixa eu fazer um chazinho para você, fica bem, filho, imagina, para com isso, né? Aí ele foi acalmando, a partir dali o ódio parou daquele filho ali, né? Então, é um pouco isso, né? E é um desafio para a gente, né, gente? Esse ciclo, né? Que a gente poder brecar o ciclo. E mesmo na questão familiar, na terapia familiar, hoje em dia tem sido muito falado também da transgeracionalidade, né? Uma palavra bonita, que é assim, sabe aquela, como diz no Antigo Testamento, a geração que foi até, como é que é? A maldição que foi até a 7ª geração, né? No Antigo Testamento tem muito isso, né? Nada mais é do que essa tradição familiar, né? Por exemplo, uma tradição de mulheres que foram agredidas, que se casam com agressores, até que a pessoa resolve se cuidar, resolve fazer uma terapia, resolve... Não, eu não quero isso para mim. Então, daqui para frente, ou eu não vou mais agredir meu filho, ou não vou ser agredida, eu vou me melhorar. Não levar adiante essa tradição familiar, né? E isso o Espiritismo também nos ajuda, na medida que a gente também vai revertendo, né, esses quadros aí familiares, que são até, digamos, kármicos, né, na nossa família, mas a gente pode, muitas vezes a gente vem aqui numa geração consertar um erro quando a gente era o nosso próprio bisavô, né? A gente era o nosso bisavô, nosso tataravô, plantamos sementes aí de vingança na família e foi essa energia, e nós agora viemos como bisneto de nós mesmos consertar erros que nós mesmos plantamos no passado, né, gente? Isso é muito legal, né? Então, assim, devolver com doçura, com delicadeza, né, mesmo diante de uma agressão. Isso nos ajuda a quebrar tudo isso, né? E outra coisa, será que nós mesmos não fomos rudes? Será que nós mesmos não provocamos a ira do outro? E isso, a gente teve um revés? Nem sempre a gente consegue ver isso, né? A última história que eu conto hoje, você conta muitas histórias, né? É aquela história também que vocês devem conhecer, do sábio que estava na porta da cidade, né? E todo mundo chegava para perguntar para ele, e aí, né? Como que é essa cidade, né? Estou mudando para cá hoje, né? Chegou um rapaz, né? E falou, como que era a cidade de onde você veio? Estou muito chateado porque lá as pessoas me tratavam muito mal, eu tive que mudar para cá porque estava insuportável viver lá, né? Agora aqui espero que seja um lugar melhor, né? E o sábio falou, olha, sinto muito, viu? Mas aqui, pelo que eu estou entendendo, acho que você não vai encontrar pessoas muito fáceis não, mas já que você está aí, seja bem-vindo, né? Meus pêsames, né? Tá bom, pode entrar.
E aí, em seguida, chegou um outro rapaz, todo, poxa, eu estou tão triste, né? Eu era tão feliz lá na outra cidade, mas eu fui transferido de emprego, né? Tive que vir para cá. Lá eu tinha tantos amigos, era tão querido, né? Mas como que são as pessoas aqui nessa cidade, né? E mais uma vez o sábio falou, nossa, poxa, você tá bem, viu? Aqui também você vai encontrar pessoas assim. Mas seja bem-vindo, né? Você vai ser muito feliz aqui, né? Então, assim, isso a gente vê da prática, né? Eu mesmo, como síndico que sou, infelizmente, né? É tão comum moradores virem falar, nossa, como esse prédio é legal, né? Nossa, eu estou feliz, né? E tem uns que toda vez que tem uma reclamação é da tal pessoa. E geralmente é a pessoa que mais causa, é a que mais reclama. Né? Você vê, então, na prática essa história se mostrou verídica, né? Verdade? Esse síndico é tão horrível, né? Eu falo, nossa, como você é legal, né? Não sei se eu estou bom assim, mas pelo menos assim. A gente tenta fazer o melhor, né? Mas nem sempre as pessoas têm esse olhar compreensivo, né? Interessante, né? Que ninguém sabe o que é estar nos bastidores, né? Hoje é legal a gente estar nesse lugar, porque a gente vê, nossa, o que é estar lá nos bastidores, cuidando, zelando pelo bem das pessoas, e nem sempre as pessoas sabem, né? O que está sendo feito, né? Mas mesmo assim temos que fazer o bem, né? Sem precisar, nossa, não estou me reconhecendo, né? É um trabalho mesmo, não só de síndico, né? Mas todos os trabalhos que nós dispomos a fazer, o trabalho de professora, né? O trabalho de professora de dança, de atender o dentista, né? São trabalhos que a pessoa vai reconhecer, né? Mas lá nos bastidores a gente está fazendo o nosso melhor, né? Sendo íntegro, sendo honesto, né? Sei lá, se eu sou um padeiro, o pão caiu no chão, não, peraí, vou jogar no lixo, né? Eu vou pôr para alguém, para reciclar isso aqui, não vou pôr para servir, né? Isso é a ética pessoal, né? Saber que mesmo nos bastidores eu estou fazendo o meu melhor para que aquelas pessoas estejam bem, né? Isso é uma ética que de alguma forma essa energia volta para mim de um jeito ou de outro, mesmo que seja indiretamente, né? Quando o nosso coração a gente abre espaço, né, para a indulgência, de alguma forma a gente transforma o espaço onde a gente está, né? A gente vai plantando pequenas sementes, né, de um mundo melhor. E como é que a gente pode fazer isso, né? Muitas vezes a escuta de alguém que vem nos bater a porta, falando, poxa, eu estou tão triste hoje, tá bom, vai. Outro dia eu estava até vendo uma entrevista, acho que daquele filósofo Leandro Carnal, né? Ele estava falando uma coisa muito interessante, que hoje em dia você vai falar do seu filho, eu tenho um filho que está com problema, eu também tenho um filho, ele tem tantos anos de idade, né? Ou eu falar da minha dor, mas eu também tenho uma dor aqui, não sei aonde, né? Quer dizer, sempre a gente vai falar do nosso problema, né? E às vezes a gente poder escutar, poxa, mas me fala mais do seu filho, como é que ele está, poxa, que legal, o que ele faz, né? Então essa escuta amorosa, né? É também uma forma de doar, né? O nosso bem, né? Para o outro que está precisando, né? Então acho que é basicamente isso, né, gente? A palestra de hoje, até quero ouvir vocês um pouco agora, que tem tempo, mas a palestra de hoje basicamente então fala de semear, né? E é um tema bem propício para esse começo de ano, né? Em que nós estamos nos propondo a semear novas sementes, a não levar desaforo para casa no bom sentido, né? Não levar o desaforo, ou seja, responder com o bem para que a gente plante sementinhas do bem, né? São os trabalhos como esse aqui na Casa do Caminho, né? Como outros lugares que a gente está, na sala de aula, que a gente pode dar pequenas sementes, né? Falando até da profissão da Renata, né? Eu lembro que as minhas primeiras professoras do primário, elas sempre paravam a aula para dar uma aula de moral, assim, né? Falava da honestidade, do caráter. E até hoje, né? Com 50 anos eu ainda lembro das idades, das histórias que elas contavam, né? Então, e essa professora, talvez onde ela está, ela nem sabe que plantou sementinhas, né? Não é verdade? Não é verdade? Então é isso, não nos estamos de plantar, mesmo que nem sempre venha na plena proporção que a gente espera. Uma hora ou outra vão vingar essas sementes, né, querida? Então é isso, gente. Obrigado, viu? Bom, gente, depois de tantas histórias boas, né? Eu vou lançar um livro de historinhas. Chegou o momento de todo mundo poder participar, fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, uma colocação, uma complementação. Alguém gostaria de falar? Lá, vamos. Eba! Não, é que você falou dessa questão da retribuição, às vezes vem de onde você não imagina, né? E foi ontem mesmo. Uma cliente da locadora fez questão de descer do carro e vir me cumprimentar, agradecer. Assim, quer dizer, o que eu faço porque eu faço com amor, eu gosto do que eu faço.
mas agradecer pelo ano, tudo mais, assim, um mau carinho, sabe? Veio dar um abraço, então, às vezes, é isso que você falou, vem de pessoas que você menos espera, né? Isso até compensa um pouquinho, porque uma vez ou outra, se alguém nos vier, não tratar mal, ou alguém não reconhecer, entrega para Deus, né? Que essa semente de amor que você deu para aquela pessoa, uma hora ou outra vai frutificar. Quem disse que alguma hora ou outra a sementinha não vai florescer, e ela vai, nossa, aquele dia a Cris me tratou tão bem. Nossa, eu acho que eu nem percebi, né? E falando na questão assim de semente, né, o plantio, ele é opcional. A gente pode plantar o que quiser. Agora, a colheita, essa daí é certeira. Então, não tem como você plantar coisas ruins e colher coisas boas, né? Então, a gente precisa sempre pensar nisso. Naquilo que nós estamos plantando, porque atingir todo mundo ninguém consegue. Mas o exemplo que você disse da professora, que a gente tem muito isso, né? Sempre marca. Então, assim, se você tiver 500 alunos e conseguir atingir 10, você já pode se dar por satisfeito, né? Porque alguma coisa de bom foi feito naquele momento. Então, eu acho que isso vale para a nossa vida, para a gente pensar, para fazer esse balanço mesmo nesse finalzinho, né, de ano, para começar o próximo de um jeito diferente, tirando sempre as coisas boas, né? Eu acho assim, nada acontece por acaso. E tudo que a gente se dispõe a fazer, né, sempre tem um propósito, sempre tem uma razão de ser. Então, sair também daquela zona que a gente só reclama, acha que tudo acontece. Mas por que só comigo, só comigo? Às vezes você até se questiona, né? Fala, nossa, mas o que eu fiz assim, né? Bom, você não fez agora, mas calma, pode ser antes, né? Então, sem ficar perdendo muito tempo com essa coisa de questionar, vamos começar a plantar coisas boas, que eu acho que as coisas melhoram. A Sandrinha vai falar. A gente falou de Jesus, né, que ele tinha compaixão, ele era compassivo, mas ele não era passivo, né? E muitos de nós achamos que nós temos que ser cristãos e ser passivo, ver uma situação e ficar quieto. E não é bem por aí, né? Quando ele chegou nos vendilhões do templo lá, ele limpou tudo e falou, gente, não é por aí, né? E as pessoas precisam começar a compreender que ser cristão é também estar falando dos direitos que os outros têm, porque senão fica todo mundo passando adiante, vendo uma pessoa caída, não, faz parte do caminho dele, ele tem que pagar por isso. Não é assim. Se Deus nos fez mais fortes, é para que a gente possa ajudar os mais frágeis, né? Não foi isso que ele ensinou para a gente? E falando em papelzinho de guardar lá no reciclado, o Silvio fica bravo comigo, que até os plastiquinhos pequenininhos assim, caem no chão, eu pego e já boto lá no saco. Eu fico maluca quando eu vejo alguma coisa. Gente, que coisa, né? Mas tá dentro da gente já, é uma coisa maravilhosa, né? Não, isso que a Sandra complementou foi muito importante, porque dentro dessa mensagem que a gente está se propondo a dar hoje, que é da gente ter compaixão, da gente não propagar o mal, pode dar a entender que a gente está querendo dizer também para a gente não lutar contra as injustiças. Não, tudo bem, o outro está lá sendo injusto, mas não, um dia ele vai ficar bem. Mesmo com compaixão, eu posso também ser assertivo, eu posso ir lá, até se preciso usar da assertividade mesmo. Não, você não vai bater em tal pessoa, não vou deixar, ou denunciar o mal, denunciar a injustiça. E isso é muito importante, né? Senão a gente vai achar que ser cristão é ser cordeirinho, né? E não, né? A gente poder usar a força do bem de forma ativa, ainda que para alguns possa parecer ser agressivo, né? Mas a gente está sendo assertivo, a gente está sendo cristão também, né? É muito importante complementar isso, né? Assim, né? É verdade, porque senão também a caridade não faria o menor sentido, né? Se todo mundo tivesse que respeitar os obstáculos do caminho alheio e ficar alheio a isso, não teria o menor sentido. Não teria sentido o amor ao próximo e a caridade, né? Não seria. E no caso, assim, queria te perguntar, é muito fácil certas pessoas que, provavelmente porque a gente tem isso dentro de nós, parece que sabem exatamente onde enfiar o dedo para desencadear aquela onda de raiva, de ira, né? O que seria prudente para cada um de nós para evitar essa onda que vem brutal, assim, a coisa vem de uma forma absurda. Você está dizendo da gente, né? Isso, porque a pessoa existe um estímulo e aí você responde brutalmente, né? Claro. Isso é legal. Existe um conceito na psicologia que cada autor dá um nome para isso, né? Cada autor dá um nome, né? O Cury ele chama de janelas killer, né? O Jung ele chama de complexo. A PNL chama de âncora, né? Que basicamente o que é? Como se fosse um gatilho
que é o famoso ponto vulnerável, e esse gatilho nos faz ter uma reação, às vezes, desproporcional. Ou, por exemplo, vamos supor que no passado eu fui uma criança abandonada, e um dia eu ligo para a Cris, por exemplo, e a Cris, Paulo, tá bom, depois eu te atendo, agora não posso. Tal, né? Isso pode provocar em mim um sentimento de rejeição, de tristeza. Eu posso reagir com raiva. Cris, você também, né, nem me atende, né? Ou posso ficar triste. Pode me evocar uma série de reações em cadeia de sentimento. E o pior de tudo, isso a gente vê muito em casal também, quando essa minha reação em cadeia, aí eu sou agressivo com o outro, porque ele provocou em mim, aí o outro também é acionado no gatilho dele, aí fica uma coisa... Aquela bola de neve. Bola de neve, né? Então, como o Fernando falou, o que eu posso fazer? Primeira coisa, eu acho que a gente tem que ter um mapa da nossa alma, né? A gente se conhecer, ler, fazer terapia, vir no centro, porque aí eu já sei quais são os meus buracos e a partir daí começar. Cada vez que eu ligar para alguém, a pessoa não me atender, não, peraí, é meu ou é dela? Não, acho que é meu. Mas ainda que seja dela, eu não vou entrar nessa. Então, eu vou bloqueando, né? E o Jesus, ele fala que, inclusive, tem outra, eu já estou falando muito do Cury, né? Tem um vídeo do Cury muito legal, que ele falou que ele era ateu, mais ateu que Sartre, que outros autores, né? Até que ele foi estudar a personalidade de Jesus, e ele viu como Jesus ele tinha uma inteligência emocional, tal ponto, que mesmo lá diante do julgamento que ele sofreu no Sinédrio, né, ele não reagiu, ele foi compassivo, né, não passivo, mas ele tinha uma inteligência tão grande que ele não era reativo. Fala, você é o rei dos judeus? Tu dizes, né? O que você acha, né? Então ele não foi agressivo, né? Então ele ainda é nosso modelo. Então, né, Fernando, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente nos conhecermos mais, a gente procurar saber que gatilhos são esses, trabalhar nos dia a dia, e às vezes eu trabalho por uma vida inteira, né? A gente diluindo esses gatilhos e não sendo tão à mercê das nossas emoções, né? Nós temos o comando dela, né, Fernando? Não é? Uhum. É um trabalho diário, né? De se conhecer, né? Só por hoje, né? Só por hoje eu não vou ser agressivo, só por hoje eu não vou ser reativo, né? Diante do problema. Né? Não põe água na boca. Aí eu tocar a bateria, isso aí. Mais alguém, gente, gostaria de falar, Vladimir? Não? Tudo certo? Que bom. Bom, muito obrigada. Obrigado, Paulo? gente. Mais uma vez aí. Não tinha nada da internet. Obrigada aos amigos da internet também. Obrigada, linda. Bom, meus queridos, então, depois de sermos brindados, né, com tantas palavras positivas, incentivadoras, esclarecedoras, é chegado o momento de nós doarmos aquilo que nós temos de melhor, através das nossas vibrações de amor, para todos aqueles irmãos nossos que estejam passando por dificuldades. Vamos vibrar por nossos irmãos que estão encarcerados, privados, né, da liberdade física, que eles possam aproveitar esse estágio que estão passando para refletir, para pensar em tudo aquilo que foi feito e, principalmente, para valorizar a liberdade que lhes foi cerceada, né? Então, que eles possam sair desses lugares melhores do que chegaram. E agora muitos saem por conta do induto de Natal e vários não retornam. E que eles possam pensar nessa atitude, porque muitas vezes lá na frente não será de grande valia. Vamos vibrar pelos nossos irmãozinhos pequeninos que estão nos orfanatos, à espera de famílias bondosas, de corações cheios de amor, para lhes dar um lar de verdade. Que eles tenham essa oportunidade e que possam fazer uma história diferente. Vamos vibrar por todos aqueles irmãos nossos que se encontram hospitalizados, às vezes em suas casas, né, em leitos de dor. Que essa prece nossa possa chegar como bálsamo para aliviar todas essas dores físicas, muitas vezes dores morais, dores emocionais, que todos possam ser atingidos. Vamos vibrar também por aqueles companheiros nossos que trabalham conosco dia a dia, que agora muitas vezes, né, vários estabelecimentos entram em recesso, em férias,
que todos tenham as suas energias recarregadas, reabastecidas, para começar um ano diferente. Vamos vibrar pelos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, pelos trabalhadores dessa casa de amor e por todos aqueles que nós não mencionamos, mas que a espiritualidade maior ache, né, necessário e oportuno que possa levar essa vibração até eles. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos agora passar para outra parte dos nossos trabalhos, né? E pedimos que todos fiquem em silêncio, em prece. E a gente agradece mais uma vez a presença de todos aqui. Lembrando que a casa não abre no dia 24, no dia 25 e no dia 31 e no dia 1º. Desejando a todos um Feliz Natal, né? Tudo de bom para vocês e até a semana que vem que nós estaremos aqui, tá bom? Obrigada, gente. Cris, acho que desliguei, né?